A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando, os que estão comentando, os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados pelo canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. Quero agradecer a todos pela ajuda que estão me dando, porque não sou eu que vou ser ajudado, vai ser cada um de vocês que fizer parte desse projeto, eliminar os pecados da tua vida e das outras pessoas que vai levar esse projeto até elas. Aí é o que nós vamos realizar aquilo. Porque tem um hino, o 16 da harpa, ele faz uma pergunta muito grande para nós. Ele diz assim, o hino é esse, posso eu estar com as mãos vazias me apresentar ao Senhor? Então, irmãos, essa é uma palavra muito forte, muito pesada para quem foi chamado, quem diz que foi escolhido e quem está na obra. Quem conhece a palavra. Então, foi chamado, foi escolhido e foi determinado. Então, por essa razão que eu convido vocês, irmãos. Falta só 9 inscritos para chegar aos 50, irmãos. Se você fizer um esforcinho, mais logo nós chegamos nos 50. Aí nós vamos começar a trabalhar bonito, irmãos. Então, vocês vão ver o que é um trabalho evangelístico, um trabalho da palavra, um ensinamento da palavra. Porque a gente tem que trabalhar parte por parte da nossa vida, para a gente não se acumular muito. Você elimina um problema da tua vida espiritual, aí você vai para outro. Então é um processo longo, irmãos. Um trabalho muito longo. E isso não se faz da noite para o dia. Você entendendo, irmãos? E é isso que esse projeto, confrontando os pecados, é um foco nisso aqui. Eliminar os pecados da nossa vida, para que nós vamos viver uma vida em santidade, esperando quando Jesus vier levar nós. Entenderam, irmão? Esse é o projeto, esse é o foco e esse é o objetivo deste canal e desse projeto. Amém? E eu tenho conversado, irmão, direto com pessoas aí fora, a respeito de igreja, de ministério. Eu encontro 2 grupos de pessoas que estão numa situação aí fora. O grupo vulnerável é aquele que não aceita porque as igrejas e os pastores estão conduzindo os ministérios deles. Esses são os escolhidos de Deus, porque estão vivendo a verdade. Eles querem algo que seja focado na verdade e na salvação. E tem outro grupo que é o acomodado, o grupo que está no comodismo, que aceita tudo que o pastor fala, tudo que promete, eles estão lá. Com os crentes mochila, que só fica nas costas do pastor. Então isso, irmão, esses tipos de crente é o maior perigo, irmão. Porque eles são aqueles que não mudam. Então o filósofo que falou, mudar é preciso. Permanecer é ser escravo de si mesmo. E quando a gente decide mudar, nós temos que se projetar lá na frente, irmão. Nós não podemos sair de cima do pedestal daqui e pisar num vazio, numa parte fraca, ou num solo de lama. Você tem que primeiro estruturar teu caminho, para quando você sair daquele pedestal, você pisar em rocha firme, para você não ser abalado. E isso leva tempo, mas leva fato precisa de conhecimento, precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de tudo. E esse povo que estão afastado do ministério, de igreja, é porque não concordam com as coisas erradas que estão acontecendo. Então eles têm visão espiritual. E é esse povo aí que é um povo fácil para a gente, é difícil a gente conquistar ele de novo, levar para o ministério. Para um pastor hoje conquistar um número bom de membros aí fora, desses que estão afastados da igreja, de ministério,
É porque eles estão calejados, não aceitam, já conhecem, já foram em vários ministérios, foram igual eu. É tudo aquela mesmice só, só aquele show gospel, aquela mesmice. Não tem. O pastor não tem tempo para as ovelhas. O pastor não se preocupa com as ovelhas, perguntando se está bom, está não. Se tem um membro da igreja que está lá 2, 3 meses, 5 meses, um ano, e ele sai da igreja, fica uns tempos fora, o cara não está nem aí para ela, não vai buscar, não vai visitar ela, se ela está doente, se ela está precisando de uma coisa. Se ela quiser vir, que volte, se não quiser, que fique para lá. E se ela está doente, não pode vir para a igreja e está lá precisando de ajuda espiritual, alimentação e tudo. Como é que fica esse pastor? Como é que fica? Que tipo de pastor que ele é? Que não cuida das suas ovelhas? Olha que está escrito lá, se tem ovelha, aquele hino do cara lá. Tem na Bíblia mesmo, está ali no mesmo capítulo, que está em versículo, que fala que o pastor, ele vai buscar as ovelhas. Tem um hino da harpa também que fala a respeito disso aí. Ele sai ferido, com os pés feridos, sabe, nos pedregal, nos espinhos, mas vai buscar a ovelha que está perdida. Mas, infelizmente, não se tem mais pastor. Só tem pastor agora, aranha marrom, que só fica atrás das paredes. E é por essa razão que estão tudo vazio. Olha esse charlatão aí, ó. Esses são os inteligentes. Eles pegam esses fracassados, esses fracos, esses, esses necios, esses que vivem no comodismo, querem ganhar tudo pronto. E aí lá o charlatão, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo para você. Fica sentado no teu sofá que você vai ganhar dinheiro na conta. Fica sentado no teu sofá que você vai ganhar a chave de um carrão, um Porsche, um Ferrari. Você está nessa casinha miserável aí? Deus vai te dar uma casa, a chave da casa, uma mansão com piscina térmica, um helicóptero no pátio para você voar a hora que você quiser. E aí lá tá cheio desses fracos, esse povo fraco, inútil, que não estuda a palavra, não aprende, e daí fico lá na submissão desses caras, e dando dinheiro para eles lá, e os caras lá, ó, comprando mansão, viajando, enriquecendo, milhões no banco, e os trouxa, os fracassados, estão lá, debaixo dos pés deles. Como Edir Macedo, Ademir Santiago, que é Genor Duque, aquele outro miserável, que eu sempre esqueço o nome dele lá, e tantos outros. E eles pegam esses caras fracos e tem que dar dinheiro lá. Se não der dinheiro, vai para o inferno. Só que é o contrário. Vai para o inferno sim, porque está dando dinheiro, está apoiando um demônio, um espírito imundo que está cuidando da igreja. Porque onde tem usurpação, tem corrupção, tem ladruagem, tem falsidade, tem enganação, Jesus, o Espírito Santo e os anjos não operam nesses lugares. Está cheio de pastores querendo abrir igreja aí. E ele acha que abriu igreja é só pegar e ficar lá e pronto, já vai encher de gente. Hoje, irmão, para você abrir um ministério, você tem que conhecer o povo que está lá fora. Para você saber o tipo de ministério que você vai abrir, qual é os seus programas de trabalho, qual é o conteúdo da igreja, dos cultos, o que você vai falar, que tipo de pessoa que vai trabalhar. Você tem que estar preparado, cara, para trabalhar com obras, com o povo que precisa. Olha o que Jesus falou. Lá na casa do Simão, o leproso que ele curou. Os são não precisa de médico, mas sim os doentes. Se o pastor abre uma igreja pensando que vai conquistar os ricos, fazendo os grandes lá, os lojistas, que tem carrão, que tem tudo, para cuidar, para ajudar ele, para enriquecer ele, o cara está ferrado, já está com o pé no inferno. Olha o que está escrito lá em Lucas 4,18, que Jesus veio para pregar a palavra aos pobres, os quebrantados de coração. E a palavra quebrantado quer dizer aflito,
ferido e desanimado. Entenderam, meus amados? Então é esse que Jesus quer que a gente foque nesse povo. Aqueles que estão correndo atrás de riqueza, vão para o inferno, vamos levar riqueza, quer ver se vão levar alguma coisa, algum centavo daqui, não vai. Nem para o céu, nem para o inferno, não leva nada. E estão correndo atrás dessa desgraça, mas não se preocupa com o próximo. Não obedece, não guarda os mandamentos que Jesus disse. Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, acima de toda a tua alma, acima do teu pai, da tua mãe, dos teus bens. E ame teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi a voz e nomeei para que vais e deis fruto. E agora os aranha marrom ficam escondidos atrás da porta lá, atrás das paredes e não saem dali. Lucas, aliás, Marcos 16, 15. Jesus falou, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e foi batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí ele deu poder. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber algum veneno mortífero, não lhe fará dano algum. E todo o enfermo que impuser as mãos ficarão curados. Será que um pastor desse tem coragem de fazer isso? Está fazendo isso? Esses 66 pastores que eu visitei nas igrejas deles, são tudo aranha marrom. Só fica atrás das paredes. Eu cheguei lá, fui trabalhar, mostrei meu trabalho, me ofereci para fazer evangelismo na igreja lá. Aí eu não vou me envolver com isso, não. É um morto espiritual. E eu estou trabalhando na rua, e eu falo para vocês, irmãos, se vocês não estão indo em igreja, estão desanimados, eu aconselho vocês, não vão para a igreja agora. Primeiro se prepare espiritualmente. O que Jesus falou lá, em vários lugares, João 12, 39, examinai as escrituras para que ninguém vos engane, porque tem nela a vida eterna. Então, meus amados irmãos, estude a palavra, pega o livro, você vai ali no Rebouças, aí quase em frente ao Carrefour, ali naquela estação lá na Bento Viana ali. Bento Viana, não, na João 6, né? Tem ali a Sociedade Bíblica. Eu esqueci de pegar ali, está lá na minha mesa. Eu comprei 10 novos livros, a Bíblia do Novo Testamento, 10 por R$5 cada um. Entendeu? R$5, irmãos, custa um Novo Testamento, que você vai ler ela e vai salvar a tua vida, tua família. Entenderam? Faz isso, irmãos. Deixa de tomar uma cervejinha, deixa de fumar um cigarro, vai lá e compra um livrinho daquele, uma revista, aliás, a Bíblia, Novo Testamento, custa R$5. Você vai salvar a tua vida, a tua família. Entenderam, meus irmãos? Tire tempo da tua vida para estudar a palavra. Não deixe o mundo te levar para a desgraça das coisas, para a perdição. Retraia-se do mal, sai deles e comece a mudar o caminho. O caminho que leva até o céu é estreito. Se você tiver um pecado, você não passa lá, irmão. Então você tem que estar purificado totalmente. Isso leva tempo. Eu já estou com 14 anos estudando o Novo Testamento, levantando de madrugada, orando. Eu ainda não estou, totalmente envolvido ainda, preciso de muita coisa para fazer, ainda tenho hábitos ainda que eu tenho que tirar hábitos da minha vida.
E eu estou lutando para isso. E esses hábitos me prejudicam. E não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil. Tem que ter muita determinação, muita vontade de lutar e desejo e coragem de mudar. Abrir um ministério, uma igreja é fácil. Mas eu quero saber qual é o foco dessa igreja que você vai abrir. Você precisa cuidar das ovelhas perdidas, das doentes, das desgarradas, das perdidas. Entenderam? E é isso que não está acontecendo. Vai ali na Vila Nova, ali naquele lugar, ali para você ver o povo que estão vivendo lá. Você chega lá, se eu chegar lá agora desse jeito aqui, de roupa que eu estou vestido aqui, com a Bíblia na mão, vai encher de gente conversar comigo. Pedir oração. Eu já fiz isso várias vezes. Então, meus amados irmãos, se você está pensando em abrir uma igreja, ou querer continuar na igreja, veja o que teu pastor está fazendo, qual que é o foco dele, qual é as obras dele, o que ele está pregando, o que ele está ensinando, se ele está ensinando alguém no ministério. Estão pegando pessoas de qualquer jeito e levando para a água, dar banho na água lá, irmão. Jesus é a fonte de água viva que lava, que limpa e que purifica. Para levar um cara lá para a igreja, para a água, com intenção de batizar o cara, você tem que saber, um pastor tem que ter visão espiritual, tem que ter certeza que aquela pessoa não vai voltar para a lama de volta. Por isso que um pastor tem que estar em oração constante, estudando a palavra, ter visão espiritual para que o diabo não tire uma ovelha dele. E eu não me preocupo, eu estou me preparando, eu quero pegar agora, que eu comprei um amplificador, mas deu errado ali. Eu vou comprar um amplificador e vou sair para a rua pregando a palavra para todo mundo, vou de bairro em bairro, vila em vila. Eu não tenho igreja, não tenho ministério, não tenho nada, mas eu vou falar para o povo isso aqui que eu estou pregando agora. Examine as escrituras para que ninguém vos engane. Porque está cheio de falsos profetas anticristo. Só tem título de pastor, mas não conhece, não tem o mínimo conhecimento do que é, dar o valor desse nome, honrar esse nome de pastor. Não tem, irmãos. Os 66 que eu conheço que estão em frente de ministério, de igreja, estão tudo morto espiritualmente. Eu provo isso, eu chegar lá e fizer um teste com eles, rodo todos. Porque eu já fui lá, já observei tudo. E o meu teste que eu faço com eles é isso. Convido eles a falar, é o seguinte, se vocês quiserem, eu posso fazer, eu gosto, tenho condições de fazer isso, tenho experiência, fazer evangelismo, trazer o povo para a tua igreja. Se o cara recusa, acabou, meu irmão, já era, o cara está morto. O cara está se preocupando com o povo lá fora que está perecendo, está se preocupando com o próprio bolso dele, com a própria vida dele. Entenderam? Ele está amando a si próprio, não está amando os outros. E já está fugindo já não está guardando os mandamentos de Deus. Tem cara que pensa em si próprio, vive num mundinho que só cabe ele lá. Entenderam? Então, irmãos, o que eu pego para vocês aqui, eu não tenho medo de falar, eu não me preocupo se vou receber crítica, eu não me preocupo se vão me xingar, se vão sair parar de falar comigo. Mas o que eu estou falando para vocês é a verdade, irmãos. Estudem a palavra, que vocês depois vão começar a confirmar o que eu estou falando. Porque eu tiro da palavra, irmão. Olha o que está escrito lá em João 14, 12, irmãos. Isso é para pastores, para presbíteros, para diáconos. Em verdade eu vos digo, que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço
e maior do que essas farão. Ele deixou esse legado para aqueles que crêem nele para fazer as obras que ele está fazendo. Ele deixou poder, ele deixou autoridade. E por que não estão exercendo isso? Você não tem condição de dominar a si próprio, como é que vai dominar a igreja, cuidar de uma igreja, que é a palavra do Senhor? Está se deixando levar pelo próprio interesse próprio e não pelo interesse dos outros. E aí ele fala ainda, e tudo que pedis, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E todo o que pedir, tudo que pedir em meu nome, eu farei. Mas esse é só para aqueles que estão firmes com ele, que crê verdadeiramente nele e vive a palavra e guarda a palavra. Não é para qualquer um, não, irmão. Você pode fazer um teste, você preste bem atenção nisso aqui, irmão. Para você conhecer o teu pastor, conhecer o que você está fazendo. Você mesmo pode descobrir isso aí. Você olha na palavra, Jesus, um pastor, é para alimentar as ovelhas dele, ensinar, proteger, ensinar. Se ele não está fazendo isso, ele não está indo convidando o grupo, a igreja dele, para ir para as ruas, para fazer evangelismo, para trazer as ovelhas perdidas de lá, o cara é um morto espiritual. Porque Jesus não gosta de gente preguiçoso. Tem que ser imitador de Jesus. Jesus não tinha palácio, não tinha casa, não tinha nada. Ele dormia nos campos, dormia na casa de um discípulo dele, na casa de outro. Mas ele mesmo não tinha, porque o reino dele não é aqui, é lá no céu. E ele deixou esse legado para a gente aqui. Olha lá em Mateus 28, 18, ele afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, baseado nesse poder que ele recebeu do céu, ele tem poder para perdoar pecado, para salvar as pessoas. E ordenar, dar ordem e poder para os seus discípulos, que ele falou. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E aí ele falou uma coisa, deu um alerta ali. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí você pode observar essas duas coisas aqui, irmão. Nesse eis. Você tome cuidado que a glória não é tua, é dele. A obra é tua, mas a glória é dele. Então não se exalte e não use o nome dele em vão para ser benefício próprio. Esse é um dos conselhos. Entende? Então toma cuidado. E outra parte é que você não precisa ter medo de ir lá. Ir por todo mundo, porque ele está presente. Eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Então, se você faz a coisa certa, você está fazendo a obra que ele te ordenou fazer, ensinar, batizar, proteger, você está, ele está contigo. A partir do momento que você começa a pensar em si próprio e começa a desfazer as pessoas, Jesus já não está mais nesse negócio. Aí a igreja não cresce, aí as coisas começam a vir contenda, começa a vir prostituição na igreja, traição, entendeu? Ladroagem, pastor roubando a igreja. Tem um monte de cara aí que tem pastor que não pagou aluguel, deixou o aluguel atrasar e partiu para outro lugar, deixou lá o aluguel atrasado. Isso aí pegou dinheiro, isso aí tudo é ladrão, tudo é vagabundo, tudo é cara que não é pastor. Você acha que Jesus se agrada de estar junto com um cara desse? O Espírito Santo habita em um cara desse? Aí o cara fala, eu tô cheio de Espírito Santo, o Espírito Santo tá falando para mim. Tá nada, é o Espírito do Diabo que tá falando contigo, te enganando. Porque Satanás se reveste de anjo de luz para enganar os trouxas, para quem está desapercebido. Outro fala assim, rapaz, eu tô na prova.
Prova nada, cara. Você está reprovado com o que você está fazendo. Toma cuidado com o que você está fazendo, cada vez que você está fazendo, estuda a palavra. Não fica lá em Jeremias, Isaías, bate coisa lá, que ela já passou, que ela não é para nada. Estuda o Evangelho do Senhor Jesus que está ali. É onde nós estamos vivendo hoje, é o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não estamos mais na lei, estamos na graça. Aquilo ali é só para encher linguiça em cima de altar, porque não edifica a igreja, não salva ninguém, não prega salvação, não prega arrependimento, não prega essa coisa toda, santificação. Só fica dando exemplo. Aí abre a Bíblia e fala, Davi, Davi, Davi. O cara não sabe o mínimo, não faz o mínimo do que o Davi fez. Não tem o mínimo de conhecimento de Deus que Davi tinha. Não tinha fé, confiança em Deus, não exaltava Deus, não exalta Deus como Davi exaltava. E aí fica falando, Davi, Davi, Davi. Olha para quem era Davi, olha a ligação que tinha com Deus. Agora eu pergunto para você, se tem a mesma ligação com Deus que Davi tinha? E aí que está a diferença, irmãos. Falar dos outros, dar exemplo dos outros é fácil. Mas você chegar e falar para a pessoa, irmão, veja o que você está fazendo. A Bíblia na Bíblia está escrito aqui. Arrependa-se dos seus pecados, se converta dos nossos caminhos. Olha que palavra maravilhosa, que promessa que Jesus deu, disse. Lá em Mateus 6,33, irmão. Que palavra confortável, que promessa mais que abrange a nossa vida inteira. Busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer, irmãos, que ele só vai, as promessas dele só vai cumprir para aqueles que se converteram dos nossos caminhos, se arrepender dos seus pecados e não viver mais no pecado. Esse está reservado para essas pessoas. E esses pastores de hoje, essa aranha marrom, que não cuidam das ovelhas dele, estão vivendo fora dessa realidade. E eu estou lutando aí, irmãos. Eu estou orando para Jesus e está difícil mesmo, porque eu tenho preparação, me preparei, tem ali, já trouxe para você, daqui um dia vou trazer de novo. Eu tenho pilha de papel aqui que tem tiro da palavra do Senhor. Porque se você tem discernimento da palavra, um versículo dá para você fazer uma página. É só você começar a pegar a palavra, o que é aquela palavra, aquele versículo está falando para você, qual é o conteúdo daquele ali, aonde que está envolvendo aquilo na nossa vida, dá para fazer uma página. Imagina só, irmão, a grandeza de cada palavra, os mistérios que tem cada palavra, a abrangência que tem cada palavra na vida da gente. Então, cego, surdo, mudo. Nessa palavra, então estuda, fica lá, Davi, Jeremias, Isaías, Naamã, Eliseu, tá. Mas não tem o mínimo conhecimento de quem é Jesus. Aí fica aí, meia dúzia de gato pingado em cima da igreja. Aí agora, sim, vieram, muitos fecharam as ministérios de igreja e foram para as praias andar de sunguinha lá. Tá? Vão queimar no fogo do inferno se você não se arrepender agora e não mudar. O tempo está curto, irmãos. O princípio da dor já está acabando. E a tribulação já está se aproximando. As profecias estão se cumprindo. Entenderam? Aí fica lá em Isaías, Jeremias, vai Davi, e não sai dali, mas não pega o que está escrito, por que Jesus veio, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Não estão tão cegos, surdos nisso aí, e mudo. E esse é um alerta para vocês todos. E vocês que estão indo nesses caras aí, fica esperto. Estude a palavra e você vai descobrir. Para você não ser enganado por esses charlatões, mentirosos, enganadores. Entenderam, irmãos? E eu estou falando aqui, eu não estou com a Bíblia na mão, mas eu estou falando porque Jesus disse, está escrito e eu já memorizei. O que está escrito lá em Mateus 7, 21?
Nesse dia, muitos me dirão, em meu nome expelimos demônio, teu nome temos isso, também maravilha, não sei o quê. O que Jesus vai falar? Apartai vós de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Adianta estar falando em Jesus, fazendo maravilha, fazendo milagre, se não tem conhecimento da palavra? É tudo inútil. Entendendo? Mateus 10, 34. 32, aliás. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha a diferença, irmãos. Se você não está pregando Jesus dentro da igreja, pregando a palavra, só está falando de Jeremias, Isaías, trazendo outros personagens para dentro da igreja, Jesus não faz parte desse ministério, irmão. Porque Jesus disse em João 6, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou, ninguém vê o Pai senão por mim. João 6, 44. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas todo aquele que meu Pai trouxer a mim, jamais lançarei fora e ressuscitarei no último dia. Promessa, irmãos. Mateus 25, 31. Jesus vai vir, ele e todos os santos anjos, e vai se sentar no trono da sua glória, sobre a nuvem, e todas as nações vão se reunir diante dele, e ele vai separar os bons dos maus, como o pastor separa os bodes das ovelhas, vai colocar os bons para a sua direita, os bodes para a sua esquerda, os maus. E vai virar com alegria para os bons e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino do céu, está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Era forasteiro e me hospedaste. Estava preso e fosse me ver, estava enfermo e me visitaste. Quem está fazendo isso? Essas igrejolas, como dizia lá o Marcos Feliciano, esses pastores, além marrom que não sai dali, de dentro das paredes, está fazendo isso. Está colhendo, está juntando alimento, está alimentando as suas ovelhas, tanto material alimentada como espiritual. Prestem bem nisso, irmãos. E olha o que ele vai falar para os maus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Estava preso e não fosse me ver. Estava enfermo e não me visitaste. Agora a escolha de cada um de vocês, pastores. Vocês vão continuar sendo areia marrom atrás das paredes ou vão pegar o seu povo e vão para a rua buscar as ovelhas perdidas? Fica com vocês a pergunta. A decisão é de vocês. A palavra foi dada. O aviso está no ouvido de vocês agora e no coração. Agora é com vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Dê força, poder, domínio próprio você já tem. Sabedoria também tem. Falta coragem e amor às almas. Que Deus abençoe a todos.